Vamos lá, então. Vamos começar aqui, direitos políticos. Ah, não está no mapa. Não, por isso que eu coloquei material de apoio. Vou colocar dentro da pasta da aula de hoje. Inicialmente eu não coloquei direitos políticos, porque é muito difícil cair. Mas eu acho legal você ter uma base disso. Até porque eu misturo um pouquinho de nacionalidade. No mp3.com. Vocês vão ver daqui a pouco. Então vamos lá. Vou pegar aqui o mapa do penal, né? Coloquei para vocês aí como um mapa de apoio. Deixa eu abrir aqui de novo, fechei. Então vamos lá, direitos políticos. A gente tem que saber aqui, pessoal. Não tem que saber não, mas só para você ter uma noção, tá? Declaração Universal fala que a vontade do povo será ali por meio de um sufrágio, um voto universal e secreto, tá? Ou ali formas ali de ser diretamente, tá? Pela própria população, tá bom? Então, quando a gente fala em democracia, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Salvo engano ali, artigo 21 da declaração, tá por ali, tá? E o que é a democracia direta? Exatamente isso, é o povo, ele mesmo ali, interferindo e tomando decisões políticas. Isso aí surge, a ideia de democracia surge na Grécia. E lá na Grécia eles adotavam a democracia direta. A democracia direta nada mais é que o próprio povo metendo o bedelho na vida pública. O povo está com preguiça, não quer se envolver, então ele escolhe alguém para representá-lo. Atualmente nós temos democracia indireta, onde o político ele representa o povo. O povo não está tomando as decisões, é o político que toma a decisão. Indiretamente, né, o povo, então, transfere esse poder. Atualmente, nós vivemos a direta ou a indireta? Nós vivemos as duas. Por isso que a gente fala que é uma democracia mista, participativa ou semi-direta. Porque nós temos 3 mecanismos, que você vai ver daqui a pouco aqui, do povo atuar diretamente, mas nós temos o mais comum, que é o quê? É ali a democracia indireta, onde o político decide pelo cidadão. Tranquilo? E falar em cidadão, o que é cidadania? Cidadania é um dos fundamentos, né, um dos princípios básicos previstos lá no artigo 1º da nossa Constituição, Sociedi Val Plur. A cidadania, principalmente, é a capacidade de você votar e ser votado. Não é só direito político, tá? Direitos sociais, etc. Mas quando a gente fala de cidadania aqui, na parte de direitos políticos, é o seguinte: o seu filho tem 3 anos de idade, o meu filho, 5 anos, ele é cidadão? Desse ponto de vista político, não. Porque ele não vota e nem tem a capacidade para ser votado. Ele é um brasileiro, mas não é um cidadão. O cidadão é quando ele vota. Você torna um cidadão quando você passa a votar e ser votado. A cidadania ativa é quando você está exercendo o direito do voto, e a passiva quando você é votado, você está sofrendo a ação de ser votado. É a mesma ideia da voz passiva lá no português. Né? Então nós temos ali um sujeito exercendo a ação na voz ativa e o sujeito sofrendo a ação na voz passiva. Beleza? E como que é feita essa cidadania? Através do sufrágio, que é o voto. Quando eu falo que a gente tem uma cidadania plena, é porque nós temos o cargo que é o mais velhote. É o cargo que você é mais velho para se candidatar, que você vai ver as idades para cada cargo, que é de presidente da República, 35 anos. Quando você atinge os 35 anos, eu, por exemplo, nos meus 25 anos, eu não consigo me eleger na cidadania passiva, ser votado para o cargo de presidente da República. É só 35, tranquilo? O Peterson, por exemplo, já tem ali 15 anos que ele consegue, né, ali se candidatar a presidente da República, né, Peterson? Você veio, só tem você. Então vamos lá. A democracia indireta não me preocupa, não me importa por enquanto. Eu quero focar na direta. Se nós temos uma democracia participativa, mista ou semidireta, qual é o modelo que o povo atua diretamente? Através do PRI. O que é o PRI? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Você vai ver a ação popular lá no artigo 5º,
né? Ali é um remédio constitucional, uma tutela das liberdades, onde você pode impetrar nos casos de imoralidade, né? Que fira a moralidade administrativa, entidades que o Estado participe, meio ambiente, patrimônio histórico, público ou privado, né? Então você pode impetrar ação popular nesses casos. Aqui é iniciativa popular, não confunde não. Tá? Você precisa aprofundar em plebiscito, referendo? Não. Mas eu vou dar exemplos para você aqui. Por exemplo, nós temos o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, depois que ele foi feito em 2003. 2 anos depois que ele foi feito um referendo para a população falar assim, vocês gostaram ou não? Se vocês não gostarem, a gente tira. Então, o referendo é depois que a lei foi feita. O plebiscito é antes da lei ser feita. Sacou? Por exemplo, nós vamos criar uma determinada lei. Será que a população vai gostar? O Congresso Nacional fala, né? A Câmara dos Deputados, o Senado fala assim, será que essa lei é boa? Né? Então, vamos perguntar para o povo, né? Vamos perguntar ao povo, né? Pergunta alguma coisa a alguém, né? Para o povo, não. Ao povo. Vamos fazer a regência verbal correta. Se o povo falar não, nem vai para frente. Então, o plebiscito é uma consulta anterior. E o referendo? O referendo meio que escaga, faz a lei, e depois bota 2 anos de papo para ver se o povo vai gostar. Então, o referendo é uma consulta posterior ao povo. No caso do referendo do Estatuto do Desarmamento em 2005, 63% da população falou que não era a favor. Não era. E mesmo assim, o Estatuto do Desarmamento continua até hoje, vai vendo. Você vê como é que o cidadão ele participa, né, da segurança pública do país, né? Então, e a iniciativa popular? Você lembra da Lei Ficha Limpa? Começa numa reunião de assinaturas, né, até chegar no Congresso Nacional e eles aprovam e vira uma lei. Então, a iniciativa popular, 1% do eleitorado, não é da população, do eleitorado, âmbito nacional. Então, na época, a Lei da Ficha Limpa, antes dela virar lei, era uma iniciativa popular, um cidadão teve a ideia, e aí foi recolhendo assinaturas por todo o país, âmbito nacional, apenas de quem vota, apenas do eleitorado, não é de toda a população, não. Tem que ter pelo menos 5 estados, tem que estar envolvidos, então Minas Gerais, Rio, Espírito Santo, né, Paraná, né, pega mais um aí. Sou horrível de geografia. Né? Bahia, é um estado? Pois é, o ensino público é isso, assusta não, tá? E aí, nesses 5 estados, 0,3 de assinaturas. Lembrando que tem que ter pelo menos 1% do eleitorado nacional. Iniciativa popular, âmbito estado, âmbito municipal, até fala que é 5% do eleitorado do município. O âmbito estadual é na Constituição do Estado, então não nos interessa. Aqui, a iniciativa popular que eu estou falando é âmbito federal. É uma lei que vai impactar o Brasil inteiro. E logo precisa da aprovação no Congresso. Câmara Baixa e Câmara Alta. Beleza? Baixa dos deputados, alta do Senado, onde termina a etapa de comutação de leis. Beleza? Fechou, pessoal? Então, esses são os 3 modos da participação direta do cidadão. Agora vamos falar da democracia indireta. Como é que é a democracia indireta? É simples. Eu não quero me envolver, mas eu quero colocar alguém lá para isso. É através do voto, também chamado de sufrágio. Você tem que saber os casos que é obrigatório e facultativo. Não tem jeito. Tem que saber os casos. Maior de 18, menor de 70. Facultativo de 16 e 18, maior de 70. Tá? O STF já está com uma jurisprudência para os deficientes em qualquer idade ser facultativo, mas o que está na Constituição Federal é só isso. Facultativo. E o analfabeto? O analfabeto é facultativo ele votar também, tá? Beleza? Ele ele não pode se eleger, mas ele pode, é facultativo o voto para ele. Meu Lula, o Tiririca. É porque aí o direito abre as pernas, pisa na Constituição, né? Aí fala assim, que se o cara ele é analfabeto funcional, o que é o analfabeto funcional? Ele sabe escrever o nome dele, né? Ele não consegue interpretar. Mas alguma coisa ali ele consegue ler, escreve um negocinho ou outro, ele só não tem domínio completo ali e tudo mais, ele é
até então letrado, alfabetizado ele não é, mas ele consegue pelo menos escrever o nome dele completo. Essa é a prova para você virar um político. Você tem que saber escrever o seu nome completo. Difícil, tá? Mas isso também não está na Constituição. O que está na Constituição do analfabeto? Que ele é inelegível, não se elege, e é facultado ele votar. Ponto. É assim que vai cair na tua prova. Nós temos uma galerinha que são os inalistáveis. Não pode votar. Caraca, Robson. Em pleno século XXI, nós temos pessoas que são proibidas de exercer o direito do sufrágio? Sim. Estrangeiro não vota, bem óbvio. Para que ele vai participar das decisões? Ele está no Brasil de turismo, é época de eleição, ele fica na dele. Conscrito, que é o recruta, né? Na Alphacom, eu coloquei que é Alphacom, porque veio um simulado da Alphacom, colocando recruta. Não está escrito recruta, tá, gente? Está escrito conscrito no tempo de serviço militar obrigatório. Aí os caras querem inventar e bota recruta. Ah, é a mesma coisa? Leitura fria. Conscritos. Acabou. Temos outros conscritos, NPOR, CPOR, médicos, farmacêuticos, aqueles que formam e depois eles fazem o serviço militar obrigatório, né? Eles não podem ali se alistar, não votam. Ah lá, são inalistáveis, só esses, tá bom? O voto, gente, ele é direto, você não pode pedir alguém para votar por você, ele é secreto, você não precisa ficar falando em quem que você vai votar. E ele tem igual peso, um empresário e um mendigo. Qual dos dois tem? É a mesma coisa o voto. Tá? Ele é direto, é você que tem que votar. Né? Nós temos um caso que é um indireto, mas não vai cair para a gente. Está lá no Poder Executivo da Constituição, tá? Então não cai para a gente, não. Beleza? Então, é isso aí. É um sufrágio universal. Antigamente era um sufrágio censitário. Pobre não votava. Capacitário, analfabeto não votava, hoje é facultativo votar. Mulher não votava. Nós tivemos, salvo engano, eu acho que foi na Constituição de 1934, que apenas as mulheres servidoras públicas tiveram direito ao voto. Tem muito tempo isso não, menos de 100 anos. Servidora pública apenas. Eu acho que é 1934. Vamos lá. E o voto impresso, assim, não vai cair na nossa prova, mas é só para você saber, e aí o entendimento atual do STF é que o voto impresso ele afronta o princípio do sigilo das votações, tá? Não pode, como se fosse adiantar alguma merda também, né? Aqui a gente faz um link naturalizado. Alguns cargos, lembra do brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Por isso que eu gosto de fazer essa matéria junto. Alguns cargos que levam à presidência da República ou cargos que defendem a soberania nacional, o naturalizado não pode se candidatar. Vamos subir lá em cima e ver? É o mp3.com aqui, ó. Na Constituição fala assim, que a lei ela não pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, a lei. Mas a Constituição pode. Só para você lembrar aqui no controle de constitucionalidade, eu vou fazer um smart art rapidinho, de pirâmide. Gente, a Constituição Federal está aqui em cima, ela é suprema. E depois, abaixo delas, vem os tratados internacionais. E depois vem as leis primárias e secundárias. A lei ela não pode estabelecer distinção entre nato e naturalizado, ela não pode. Mas aqui a Constituição aqui em cima, ela pode. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ela pode. E na Constituição fala que alguns cargos que levam à presidência da República e cargos que defendem o país de soberania nacional, questões de soberania, não podem ser ocupados por naturalizado, é só nato. Ministro do STF, qualquer um dos 11, nato. Presidente da República e vice, nato. Presidente da Câmara dos Deputados, nato. Presidente do Senado, nato. Aí eu faço um parênteses aqui. Eu sou naturalizado. Eu posso me candidatar a deputado federal? Pode. Mas quando você for eleito a deputado federal ou senador, você não vai poder se candidatar lá dentro para ser presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado. Beleza? O Conselho da República é um conselho que assessora o presidente, está lá no Poder Executivo.
não vai cair para a gente, não. Mas dentro da composição dos membros, nós temos 6 vagas para cidadãos natos. Beleza? Não cai para a gente isso, não. Carreira diplomata, os diplomatas eles têm que ser natos. Oficial das Forças Armadas, vai cair lá na prova assim, oficial da polícia, oficial do bombeiro. Não, as forças acessórias não tem problema. O que não pode ser naturalizado como oficial das Forças Armadas. Ah, ele quer ser praça, sargento da sua... Pode. Naturalizado, oficial das Forças Armadas, não. Beleza? Lembra daquela questão que a gente fez? Ministros de Estado de Defesa, ou alguns cursinhos, né, colocam ministro da Guerra. Aquele que comanda os 3 generais das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutico, não pode ser naturalizado. Ele tem que ser nato. Tranquilo? Ah, e o Paulo Guedes, ministro da Economia? Não, tudo bem. Né? Agora, ministro da Justiça, tudo bem. Agora, ministro das Forças Armadas, do Estado de Defesa, da Guerra, não pode. Porque é uma questão de soberania nacional, tá bom? Então tem que ser nato. Beleza, pessoal? Alguém está falando alguma coisa? Não? Beleza. Fechou. Tranquilo? Toma muito cuidado aqui, ó. mp3.com para ajudar a gravar. Ministro do STF, aí cai lá, ministro do STJ. Não. Quase igual, né? Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça. Totalmente diferente. Presidente da República e vice. O vice é só aqui no presidente da República. Porque no presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, não fala do vice, tá? Carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministros de Estado de Defesa. Apenas os ministros de Estado, pessoal, são ali ministros que assessoram o presidente, tá bom? Então, da economia, da justiça, da educação, da saúde, é só do Estado de Defesa, tá bom, pessoal? Vamos lá, deixa eu voltar aqui e tal. Direitos políticos, fechou. Tá. Aqui, mais embaixo, só beber água. Mais embaixo, eu venho te falando aqui os requisitos positivos e negativos. É fácil. E também não precisa decorar isso, não. Só você ir ouvindo ali e tal. A Constituição, ela coloca algumas condições para você se eleger. Então, você tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, depende do cargo, né? mp3.com. Tem que estar no exercício político, domicílio eleitoral. O que é domicílio eleitoral? Não é onde você mora, não, tá? É o domicílio civil esse, né? O domicílio bancário, não. O domicílio eleitoral é o seguinte. Se você vai se candidatar a um cargo de prefeito de Juiz de Fora, você tem que morar em Juiz de Fora. Tem um caso do prefeito de Barbacena, não o atual, mas ele morava nos Estados Unidos. Isso caiu no Ministério Público. Ah, não, porque eu estou aqui nos Estados Unidos temporariamente só para pegar recursos para Barbacena. O que é isso? Que merda é essa? Então, histórias que o povo conta, né? Então, não, domicílio eleitoral, meu irmão. Ah, mas é do presidente da República. Ele tem que morar no Brasil. É claro que quando é presidente da República tem toda uma questão, né, que regula ali que ele vai morar em Brasília, né? Beleza, pessoal? Não precisa saber isso aí, tá? Aprofundado, né? Então, 6 meses antes ele tem que comprovar isso aí. Filiação partidária, não existe filiação, candidato avulso, sem um partido. E a idade mínima. Aí que pega. A idade mínima. Só vou falar aqui, os requisitos negativos é a lei da ficha limpa, tá? A lei 135 de 2010. Não pode ser impróbato, não pode ser imoral, não pode ser ilegítimo. São coisas negativas, ou seja, coisas que você não pode ter. Tranquilo? Requisitos positivos está aqui na Constituição Federal, de 88, e os requisitos negativos você vai encontrar na lei da ficha limpa. Tranquilo? Não precisa ficar decorando isso aí, não. Agora, a idade você vai ter que decorar. Vai cair na prova. 18 anos para vereador, pelo menos 21 anos para prefeito, vice-deputado, seja deputado estadual, federal. O que é juiz de paz, Robson? Não tem aplicação prática, não. É só, mas basicamente para você entender, juiz de casamento, tá bom? Em tese ele seria eleito ali e tal, enfim. 30 anos governador e vice, 35 senador e presidente da república, tá bom? Essa idade tem que ser comprovada no ato da posse. O que é a posse? Vamos lá. É quase a mesma coisa que a 869 que eu falei semana passada.
Quando você for aprovado com concurso público, vai ter para você a chamada nomeação. Vai aparecer seu nome completo, sua data de nascimento. E depois da nomeação, você vai ter um dia lá para ir lá tomar posse. De fato, você vai, eu juro e tal, pá. Mesma coisa na política. Depois que você é eleito, você vai ser diplomado. O que é diplomado? 2 semanas antes da posse, você vai lá receber um diploma. Olha aqui, eu fui eleito, que bonitinho, tira foto. Depois dessas 2 semanas, você vai tomar posse. Aí você vai lá, eu assumo o compromisso, igual o jogador de futebol. Né? Isola isso. Beleza? Então, isso seria ali, você tem que comprovar no ato da posse que você tem essa idade. Porém, vereador é tão novinho, 18 aninhos, que a partir do momento que você registra a candidatura, você já tem que comprovar. Então, se registra a candidatura, concorre às eleições, é eleito, é diplomado, toma posse, comprova a idade. Mas para vereador, lá no início do registro da candidatura, você já tem que comprovar. Beleza, pessoal? Fechou? Aqui a gente vê os casos de inegibilidade. O que é inegibilidade? Casos que você ali não pode, tá, se candidatar. Beleza? Como o caso do analfabeto. Ele é inelegível. Ele não se elege. Inelegível, prefixo de negação in, ele é elegível é de eleger. Ele pode votar? Pode, é facultativo ele votar. Agora, ele se candidatar, não, tá bom? Outros casos também que acontecem só no Poder Executivo. E o que é Poder Executivo? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Judiciário, juiz. Legislativo são os deputados e senadores. Fabricam leis. O juiz aplicam a lei, né? E o Poder Executivo? O Poder Executivo, ele executa a lei. Âmbito municipal, prefeito, estadual, governador e federal, presidente da República. Para evitar que eles se perpetuem no poder, teve uma cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Vamos com calma. A primeira coisa, o Poder Executivo só pode 2 mandatos subsequentes. Não pode terceiro mandato. O exemplo do Bolsonaro, o exemplo do Lula. Né? Então, o FHC, acho que foi o FHC que criou isso, ou Itamar Franco. 2 mandatos, acabou. Já no Poder Legislativo não tem isso. Tanto é que o Bolsonaro, por exemplo, peguei ele de exemplo, que ele já foi, sei lá, 13 vezes ou 9 vezes deputado federal. Não tem. Agora, Poder Executivo, presidente, governador, prefeito e os seus vices, é ali 2 mandatos, acabou. Aí deixa o outro assumir, depois ele pode até voltar. 3 mandatos não consecutivos, tá? Então, aqui, ó, Poder Executivo, 1 mandato subsequente apenas. Não pode 2 subsequentes, né? É um subsequente o outro, acabou. Não pode ter 3 mandatos ali, a não ser que sejam 3 mandatos não consecutivos, para evitar que se perpetue no poder. Inclusive, isso afeta os parentes até 2º grau. Então, você é um cara que é prefeito da sua cidade. A sua esposa, ela pode se eleger prefeita? Não. Seus filhos, seu pai, sua mãe, né? Não. Seu sogro, seu cunhado, até o seu filho adotado, até os adotados. Não pode. Para evitar essa perpetuação no poder. Parente, aí cai na banca assim na prova, 3º grau, 4º grau, não. Primo, né? Primo já não é 2º grau, salvo engano, primo é 4º grau, confere? Então já pode. Tio já pode. Né? Mesmo... Então, qual que é o caso que a sua esposa, por exemplo, ela vai poder se candidatar ao seu filho? Você, 6 meses antes, tem que renunciar ao cargo. 6 meses antes. Beleza, pessoal? E aí, se você faz isso aí, tudo bem. Aqui, ó. 6 meses antes. Ou se a sua esposa, ela já tem um cargo eletivo. O que é cargo eletivo? Aquele cargo que precisa passar pelo voto. A sua esposa, ela já é vereadora. Então, ela pode se candidatar a prefeita. Não tem problema. Ela já está na vida política. Sacou? Beleza. Isso aí, o resto aqui não é importante, não. Vamos ver aqui, ó. Desincompatibilização. O que é isso? Eu sou prefeito.
Vamos pegar o exemplo do Bruno Siqueira, prefeito anterior, a Margarida, né, Salomão, que é em Juiz de Fora. Ele queria se candidatar, concorrer a deputado federal ou senador, alguma coisa assim. Eu não participo dessas merdas, não, tá? Quanto menos, para mim, melhor, essa questão. Aí, ele teve que, como é um outro cargo, ele teve que se afastar definitivamente. Aí, quem assumiu até o término do mandato dele, mandato ou mandado? Mandado, é mandato, com T, cuidado com essa parônima, tá? Aí o Almas, né, que era o vice dele, assumiu ali o governo de Juiz de Fora até o término do mandato. Não sei se ele ganhou, se perdeu, se dane, né? Então isso é desincompatibilização, cargo diferente, se afasta definitivamente 6 meses antes. Beleza? Prefeito itinerante não é importante e tal. Militar é importante? É. E quando fala de militar aqui, pessoal, está falando de Forças Armadas, tá? Militar não pode ali participar de sindicato. E ali a questão, também filiação partidária, e não se afilia em nada. Militar, ele é isentão. Porém, quando ele vai para inatividade, ele pode se filiar a algum partido. Na inatividade. Ô, Robson, e se eu sou militar das Forças Armadas e eu quero me candidatar? Pode? Pode. Ué, mas você não falou que precisa ter filiação partidária? Que não existe filiação avulsa ou independente? Disse. Mas caso você seja eleito, ulteriormente, você vai se filiar. Então é assim, você fala que você é militar, caso você seja eleito, você já deixa lá um partido esquematizado. Se você for eleito, você ali se filia ulterior. O que é ulterior? Depois. Advérbio de tempo. Depois. Tá? Ô, Rolson, e essa parada de 10 anos e menos 10 anos? Mais 10 anos, menos 10 anos. Cai muito. Tá? Estamos terminando, Maria, tá, gente? Se você é militar e tem mais de 10 anos de serviço, é o seguinte, ó, eu sou o Joãozinho, Sargento Joãozinho, né? Subtenente de Melo, Cabo Amaral, cai de volta. Então, vamos voltar. Você se candidata. Você é eleito. Se você tem mais de 10 anos, você vai para inatividade. Você vai ser ali agregado. Uma reserva remunerada. A partir da eleição, a partir da nomeação, a partir da posse, não, a partir da diplomação, que é aquele momento que você recebe o diploma. Aquele momento, depois, antes da posse, 2 semanas antes da posse, aquele momento você vai e será agregado, você vai para a inatividade. E se eu tiver menos de 10 anos de serviço nas Forças Armadas, na Força, você vai para a rua. Mas é um nome mais bonitinho, eufemismo. Não é feminismo, não. Eufemismo, é uma figura de linguagem que suaviza as expressões. Você é afastado definitivamente. Tranquilo? Então, vamos cuidar com isso. A banca troca isso aqui, tá? Ó. Tô colocando de vermelho aqui de sacanagem, não, tá? Beleza? Claro que os conscritos, ano obrigatório, né, de serviço militar, eles não podem se eleger, né? Eles são inalistáveis. Ok? O que é impugnação do mandato? Simples. O teu vizinho foi eleito. Um cargo bobo. Presidente da República. Só que você tem provas de abuso de poder, corrupção, fraude. O cara é podre. Você tem 15 anos. Ó, 15 anos. Você tem 15 dias a partir da diplomação. Aí cai lá a banca, a partir da posse. Não, diplomação. Tá? Você entrega essas provas para um partido político, para um outro candidato, e ele vai tentar impugnar o mandato. O que é isso? Impugnar, barrar. Ó, esse cara é podre, não pode. Ele foi ali diplomado, 15 dias da diplomação, por quê? Porque depois de 15 dias tem a posse, entendeu? Então, tramite segredo de justiça e tudo mais. Você tenta impedir que aquele cara tome posse naquele cargo, beleza? Se ele for um político, por exemplo, ele é condenado, né? Ele pode perder os direitos políticos dele. Então, suspensão ou perda, tá?
A Constituição, ela não coloca quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão, mas eu coloco aqui para vocês quais são quais. Como assim, Ross? Vamos lá. Uma pessoa comum, não só um político. Na sentença dela, o juiz coloca que ela vai ser proibida de votar ou de se eleger, né? Então, pode ter a perda. O que é perda? Qual é a diferença de perda para suspensão? Suspensão, temporariamente, ele perde, ele não pode usufruir daquele direito, temporariamente. E a perda é permanentemente, ele não pode usufruir daquele direito. Tranquilo? Então, cancelamento de naturalização e escusa de consciência. Né? Eu não sou mais brasileiro. Se você não é mais brasileiro, você não pode mais exercer direitos políticos no Brasil. Tranquilo? Você não é brasileiro. Você perdeu, playboy. Estrangeiro, aí você vai, do ponto de vista político, você é como se fosse um estrangeiro. Você não é brasileiro. Não pode votar nem ser votado. Beleza? E nem participa das decisões diretas de referendo, plebiscito ou iniciativa popular. E ali a escusa de consciência. Lembra que a gente falou no artigo 5 da escusa de consciência? O que é a escusa de consciência? A escusa de consciência é o seguinte: você ali não quer executar uma lei, uma imposição legal, né? Um serviço a todos imposto, tipo serviço militar. Além de não querer prestar esse serviço a todos imposto, você também não quer fazer a prestação alternativa. Lembra lá dos adventistas, testemunho de Jeová? Lembra que eu falei no artigo 5º? Você vai perder seus direitos políticos. Você não vai perder mesmo, tá? Quais os casos de suspensão? Que uma hora vai voltar, né? Você não vai... Quando incapacidade civil absoluta, improbidade administrativa e o que eu mais gosto, condenação criminal. O cara, ele está num presídio, é uma unidade prisional e ele está provisoriamente aguardando ali julgamento. Ele tem direito ao voto. Se ele vai votar, é outros 500. Mobilidade, segurança, logística, se a urna vai até ele ou se ele vai até a urna, escolta, etc, etc, etc. Então, se esse direito ele vai ser aplicado na prática, outros 500. Direito ele tem de votar, tá? No momento que ele passa a ser condenado, ele vai para uma penitenciária, olha como é que muda a nomenclatura. Ele é condenado, e aí ele é suspenso os direitos enquanto durar a pena. Então, se ele for condenado por assassinato, 10 anos. Por 10 anos, será suspenso os direitos políticos. E o que é isso? Não pode votar e nem ser votado. Tranquilo? Condenação criminal enquanto durar os efeitos. E para a gente terminar, a gente para aqui em cassação. Ah, não vamos ver partido político. Não é direitos políticos, é partido político. Isso aí não cai para vocês, não. E se cair é pequenininho também. Mas não vamos ficar ali estudando coisa que nunca caiu, tá? Estou estudando aqui direitos políticos e já caiu. Não caiu no sócio-educativo, mas caiu no penal em 2013. E caiu, salvo engano, em 2022. O que é cassação? Gente, não existe mais cassar direitos. A época do regime militar já foi. A cassação não segue o rito legal. É algo imposto arbitrariamente. Beleza? Eu determino que você vai perder o direito X. Pronto. É vedado caçar direitos. O máximo que acontece hoje em dia, no nosso regime democrático, republicano, caramba, 4, o Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático, o regime é democrático. Então, regime democrático. Beleza? O máximo que acontece no nosso regime democrático é caçar o mandato eletivo do cara. Então, se ele tem um cargo de eletivo que foi votado para isso, né, de deputado, pode caçar o mandato. Mas caçar direitos não existe. Tá? Para ele perder o direito político dele, ou ser suspenso o direito político dele, tem que passar pelo rito legal. Tranquilo? Fechou? Vamos ver como é que isso cai em prova? Vamos. Eu gostei disso aqui, né? Como é que cai em prova? Gostei, vou fazer isso aí. Você vê que não muda, é sempre a mesma porcaria. Direitos políticos. Sempre a mesma coisa, cara. mp3.com disparado, quer ver? Deve obrigatoriamente votar. Aí, ó, a gente viu, eu não vou nem falar. Obrigatoriamente votar. Obrigatoriamente votar.
Tranquilo? Facultativo analfabeto, beleza? Obrigatório é de 18 a 70. Toma cuidado que idoso, gente, é a partir de 60, tá? A obrigatoriedade para o idoso depois de até 10 anos pós-idoso, né? Que entrar na fase senil, né? Cargo de vereador, pessoal. Vamos lá, isso aí, ó, 18, né? Ok. Acerca da perda ou suspensão de direitos políticos, qual que é a incorreta? É aqui, a relativa. Lembra? Eu até grifo lá, ó. Não é à toa que eu faço as paradas, pessoal. Olha aqui, ó. Não é relativa, não. É absoluta. Então, ó, nem li direito a outra questão, é isso aí. Pronto. Entendeu? João foi convocado para prestar um serviço de interesse público. Em resposta à autoridade competente, ele falou que não iria atender essa convocação por motivo de convicção filosófica. Lembra a escusa de consciência? À luz da ordem constitucional, a conduta de João é lícita, desde que devendo cumprir prestação alternativa fixada em lei. Não fazendo, terá os direitos políticos suspensos. Nem li a questão e já sei que é ela. Viu? Não muda. Vamos ver outra aqui. Voto, nem sei. Deixa eu ver aqui. Que causa a pétrea, tá, exceto. Não, esse aqui não cai pra gente, não. Tá. E só lembrando para vocês, essa questão do voto direto, secreto, universal e periódico não cai pra gente. O que é cláusula pétrea, pessoal? Não muda nunca. Resumindo, tá? Não vamos entrar em teoria dos limites, teoria imanente, não. Cláusula pétrea não muda nunca. Qual é uma cláusula pétrea? Voto direto, secreto, universal e periódico. O voto nunca vai deixar de ser direto, não pode ser voto por procuração, ele sempre vai ser secreto, universal para todo mundo e periodicamente. Nunca isso vai mudar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas esses outros casos aqui não caem pra gente não, tá? Vamos lá. Vamos aqui. Ele aqui, ó, o Jacinto, lembra? Com nacionalidade uruguaia, é naturalizado brasileiro, ele é deputado federal, quer concorrer à eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Não pode, ele é naturalizado. Não pode, então você já descarta B, AD, não pode ocupar, salvo... Não pode. A Constituição deixa bem claro que não pode. Então, salvo expressa a previsão, não, em lei complementar, não, a Constituição é bem clara. A regra do juro é clara. Não pode ocupar e deve ser destituído do... Não, ele não vai ser destituído do cargo de deputado federal. Deputado federal ele pode, ele só não pode assumir a presidência da Câmara. Não pode ocupar o cargo por não ser brasileiro nato. Embora possa mandar, é isso aqui, tranquilo, viu? Não tem mistério. Ô, Rob, você faz do jeito que parece até fácil. Porque é o método. É o método. Deixa eu ver. Esse aqui. É mais rapidinho, né? Olha aqui, tá, soberania, velocidade. O povo, através do sufrágio do voto, ou através também do plebiscito, referendo, iniciativa popular. Isso aí mesmo, né? Pronto. Forma direta, PRI. Acabou. Memorizou, acertou. Policial penal. Que legal. CEAP 2021. Policial penal. Feminino. Aí, ó, todo mundo. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Acabou. Vamos lá. Essa é a última. Cansei. É você que tem que fazer isso. E já está lá disponível já. Conforme facultativo para analfabeto, 1, maior de 16, menor de 18, 2, maior de 70, cuidado, 60, hein? 70, 3, trabalhador de rural, nada a ver, né? 1, 2 e 3. Pronto. Beleza, pessoal? Tranquilo? São condições para ser vereador, exceto 16 anos, né? 18 anos, né? Aí a gente fecha, né? Brasileiro, facultativo para brasileiros com... Pronto, acabou. Então, vamos lá.
Pessoal, não tem mistério, tá? Não tem mistério, tá? É só seguir o método e dá certo. Faz a revisão, foca num dia de constitucional na terça, no artigo 5º, no outro nacionalidade, no outro político, vai fazendo a tua mistureba, tá? Vai fazendo a tua, vou fechar todas as coisas. Vai fazendo a tua mistureba que dá certo, beleza? Agradeço aí o Peterson, moral que ele me deu. Esse daí ia ser um monólogo, mas a missão é cumprida, aqui não tem desculpa. Tá? O mundo pode estar caindo, eu tô cheio de problema pessoal. Poderia muito bem ter falar assim, gente, ó, tem que fazer prova em BH no domingo, tô cheio de problema para resolver. Poderia muito bem falar, vamos adiar domingo, domingo é minha folga, pronto. Mas a missão dada é a missão cumprida, não tem essa, entendeu? De falhar. Não pode falhar. Não dá para falhar. Você erra, sabe onde você falha? Falha na cama. Oh, já foi. Ah, esvaziou tudo. Erra no jogo de futebol, bate na trave, erra o pênalti, né? Perna de pau normal. Pode até errar no trânsito, uma batidinha ali, acabou, o seguro cobre, não tem seguro, a gente se acerta. Agora, no concurso público, não pode errar. Não pode errar. Beleza? Cada dia que você erra é mais um pontinho que você perde. E o China tá, ó. E o China, como é que tá? Ó. Então, bons estudos para vocês. Amanhã a gente está no horário normal, beleza?